Essa é a nossa aula 14 de topografia. Efetivamente, última antes da avaliação, considerando que semana que vem já é a revisão para daqui 2 semanas ser a nossa avaliação. Eu havia deixado com vocês um exercício e aí vamos fazer a correção dele antes de entrarmos no assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de rumo. Começamos a falar de azimuth, e aí hoje falaremos um pouco do outro ângulo, que seria um primo, né, do azimuth, que se chama rumo. E aí os ângulos dentro da topografia eles são expressos ou em azimuth ou em rumo. Esse exercício que foi deixado para vocês a semana passada, começamos a falar dele e deu para perceber que deu um bom norteador aí para vocês. Então vamos lá, o exercício falava o seguinte: eu tenho uma poligonal aberta, ou seja, uma reta, formada pelos pontos A e B. Se eu ligo os pontos A e B, acaba formando uma reta, que é uma poligonal aberta, né? E aí as coordenadas desses pontos estão aqui, né? Ponto A, 20, 25. Ponto B, 50 e menos 45. E aí a pergunta é: quais os azimuths desta poligonal aberta? Ou seja, o azimuth de AB e o azimuth de BA. Sempre lembrando que a primeira letra representa a origem, a segunda o destino, né? Isso é extremamente importante e vai continuar sendo importante quando vermos aqui o rumo, justamente porque a origem é onde eu faço a minha medição, é onde eu estaciono o meu equipamento topográfico, se eu estivesse estacionando ele, e faço a medida angular. Bom, então o primeiro passo, né, desse exercício é determinarmos a posição dos pontos A e B. Então, no meu plano cartesiano XY, eu determino aqui o ponto A, 20 e 25, aqui está o ponto A, e determino o ponto B, que é 50 e menos 45. Então, interpolo, né, os pontos, chego aí no meu ponto A e o meu ponto B. Ligando os dois pontos, chego aí na minha poligonal aberta, na minha reta AB. Avançando um pouco mais, antes, aquilo que eu sempre comento também com vocês, antes de partirmos para a resolução propriamente dita do exercício, refletimos um pouco, rabiscamos, desenhamos, né, a melhor forma de observarmos o que nós desejamos. Bom, então, sabendo que eu tenho aí a minha poligonal aberta AB, a minha reta AB, e sabendo que o azimuth é o ângulo que nasce no norte, vai de 0 a 360 graus no sentido horário, e o norte, por conveniência, sempre falaremos que ele está para cima, paralelo aqui ao eixo do Y. Então, imagino, né? Estaciono o meu equipamento aqui, no ponto A. Norte aqui para cima, 0 a 360 graus no sentido horário. Chego aqui no ângulo, no azimuth AB. Determinei ele aqui, acabei de desenhá-lo aqui. Faço a mesma coisa para o azimuth BA. Estacionei o equipamento no ponto B, norte para cima, sentido horário de 0 a 360 graus. Aqui está o azimuth de BA. Então temos determinados o azimuth de AB e o azimuth de BA. Conseguimos enxergá-los graficamente. O que eu vejo às vezes que é
o principal, né? A gente conseguir enxergar ele graficamente para depois partirmos para a parte de resolução do exercício. Segundo passo, né, depois dessa determinação aí do posicionamento, né, de quem é o ângulo, o azimuth AB e de quem que é o azimuth de BA, eu preciso descobrir certos ângulos dentro de um triângulo retângulo que eu acabo criando, que é esse que está em marca-texto, em amarelo, que vai servir para o meu auxílio, né, da resolução. Por quê? Eu sei que o azimuth de AB é esse ângulo aqui, mas eu não consigo determiná-lo se eu não realizar um cálculo. Porém, eu consigo dizer que ele é 90 graus, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, já que eu criei esse triângulo auxiliar aqui em caneta marca-texto. Então eu sei que ele é 90 graus mais esse pedaço de ângulo aqui, que eu chamei aqui de alfa. Então, legal. Então, eu já sei que o azimuth de AB é 90 graus mais alfa. Então, eu tenho que descobrir alfa desse triângulo auxiliar, né, que eu criei aqui com a caneta marca-texto. No azimuth de BA, eu tenho que fazer o mesmo exercício de reflexão. Bom, se esse que marcamos aqui anteriormente é o azimuth de BA, e eu sei que o todo é 360 graus, se eu dou a volta completa aqui é 360 graus, uma das formas que eu tenho para fazer é 360 graus menos esse pedaço de ângulo aqui, que eu chamei aqui de beta. Essa é uma forma, eu poderia fazer de outras formas conforme discutimos no final da aula passada. Talvez essa seja a forma mais tranquila de se fazer, afinal de contas eu estou criando apenas um triângulo auxiliar e já estou conseguindo com esse único triângulo auxiliar responder quem é o azimuth de AB e o azimuth de BA. Porém, há outras formas de se resolver, como discutimos na semana passada. Eu poderia ter criado um outro triângulo aqui embaixo, nessa parte de baixo, e feito 270 graus mais esse pedacinho de ângulo aqui que não está desenhado aí. Tá? O resultado tem que ser o mesmo. Bom, sabendo-se e vendo, né, essa questão aí graficamente, aí sim partimos aí para a parte nossa de cálculo. Né? Vimos aí que o azimuth AB, 90 graus mais alfa, e o azimuth BA, 360 graus menos beta. Quero saber quem é o alfa. Tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso aqui é alfa. O cateto oposto é 70, né? Indo do 25 para o menos 45, 70. Dividido pelo cateto adjacente, 30, que eu estou indo do 20 para o 50. 70 dividido por 30, 2,33. Shift tangente de 2,33, chego em 66,77 graus. O alfa é 66,77 graus. Como vimos ali anteriormente, o azimuth de AB ele é 90 graus mais 66,77. Então eu chego no azimuth de AB de 156,77 graus. Faltou eu transformar em grau, minuto, segundo. Então, anotem aí no caderno de vocês, tá? Eu não coloquei, porque eu não estava com a minha calculadora quando eu passei aí no papel. Então, eu vou lá, digito 156,77, aperto o botão do grau, minuto, segundo e aperto o botão do igual. Chego em 156 graus, 46 minutos e 12 segundos. Extremamente importante que passe para grau, minuto, segundo. Muito bem, chegamos aí no azimuth de AB. Para o azimuth de BA, eu tenho que saber quem é beta. Então, beta, com aquela primeira relação que nós vimos de qualquer triângulo,
consigo resolver dessa forma, sabendo que o total é 180 graus da soma dos ângulos internos de um triângulo. Como é um triângulo retângulo, então fica 180 menos 90 menos o alfa que achamos aí anteriormente. Chegamos em 23,23 graus. Está aqui o ângulo beta. E vimos que o azimuth de BA é 360 graus menos beta. Então, azimuth de BA, 360 menos beta, chegamos em 336,77 graus. Também transformamos esse ângulo em grau, minutos, segundos. Chegamos em 336 graus, 42 minutos e 0 segundos. Espera aí. 336,77. 336 graus, 46 minutos e 12 segundos. Tá? Resultados próximos desse, tá? São aceitos, né? Depende do arredondamento que você acabou usando aqui. Eu, como sempre, estou trabalhando com 2 casas depois da vírgula e usando a regra de arredondamento. Agora, às vezes, você pode ter usado o valor todo aqui, né, de 70 dividido por 30. E aí os resultados podem ser ligeiramente um pouco diferentes. O que, para efeitos práticos, não vai influenciar no resultado final aí, da descoberta desses azimuths aí de AB e azimuth de BA. Então, esse era o exercício proposto, né, da nossa aula passada. Alguma questão que vocês queiram fazer a respeito dele, antes de seguirmos? Ô professor, como eu fiz o meu triângulo diferente, o meu cateto do alfa, que no caso é o mesmo que o seu, ficou 30 por 70, dividido por 70. Sim, mas porque o meu cateto oposto, do jeito que eu fiz, é 30. Mas ficou invertido, deu os valores, mas ficou invertido. Vamos lá. Os resultados finais, que é o azimuth de AB e o azimuth de BA. Então, o azimuth de AB, meu, deu 156, e o de BA, aí eu fiz 270 mais 66, 77. Aí deu 336, mas ficou invertido. O que deu depois da vírgula? Porque certinho não tem como dar. O meu deu 156, 72. Muito bem, parabéns, acertou. O que eu perguntei é o azimuth de AB e o azimuth de BA. Agora, como você fez a passagem aqui, fica a seu critério. Ah, tá. É porque o meu AB não deu 66, igual o seu. O alfa deu 23 e 28, que ficou diferente. Porque você usou o de baixo, né? Isso. Você fez de baixo, mas é como eu falei. É a mesma coisa que você falar 2 mais 3 e 3 mais 2. Não importa a sequência que você está chegando. Eu estou perguntando quem é o azimuth de AB. Agora, como que você chegou nele, você me demonstrando, sem problemas. Tá bom. Sempre demonstrando, né? Assim, eu entendi a forma que você fez. Os resultados têm que ser parecidos mesmo. Aí depende dos arredondamentos que foram utilizados. Mas você me demonstrando como você chegou, e você chegou nos resultados, ótimo. É isso mesmo, exatamente. Parabéns. Alguém mais? Alguma outra questão? Bom, então vamos pro segundo assunto. Que na verdade é o assunto do dia, né? Que é o ângulo rumo. Quem que é rumo, né? Assim como o azimuth, ele também é um ângulo, né? Então ele é o ângulo que nasce no norte ou sul, anda no sentido horário ou anti-horário e está entre 0 e 90 graus. Então ele é um pouco diferente do azimuth, né? Ele tem umas nuances aí diferentes. Então um exemplo, né? Eu tenho aqui uma reta, uma poligonal aberta, AB, qualquer, tá? Não dei coordenadas, nada. E aí eu estou perguntando quem que é o rumo de AB e quem que é o rumo de BA. Bom,
eu coloco a minha mira, né, a minha cruz aqui, o meu equipamento, estaciono ele no ponto da origem. Então, se eu quero saber quem é o rumo de AB, estacionei aqui. Primeira coisa que eu tenho que ver, e isso vai ser extremamente importante para o entendimento nosso do que é rumo, é quem está mais perto aqui dessa reta, o norte ou o sul? O norte. Então, entra aqui a primeira coisa. Ele começa, né? Tá vendo aqui? Ele nasce no norte ou no sul? A quem estiver mais próximo. Então veja aqui, quem está mais próximo é o norte. O rumo de BA, quem está mais próximo aqui na minha mira é o sul, né? Está mais próximo. Graficamente mesmo me mostra isso, mesmo sem escala. Então tá. Então, ele é o ângulo que nasce no norte ou no sul e vai de 0 a 90 graus. Ou seja, eu nunca vou ver um rumo de 110, um rumo de 180, um rumo de 270. Não, o rumo é sempre de 0 a 90 graus. Então, duas informações importantes. Nasce no norte ou no sul, onde está mais perto, né? A origem, quem está mais perto, né? Graficamente me mostra isso, e vai de 0 a 90 graus. Então, duas informações importantes para a gente nunca errar com o rumo. E a terceira, ele anda no sentido horário ou anti-horário, né? Então, vejam aqui, o rumo de AB ele está andando no horário e o rumo de BA ele está andando no anti-horário. Muito bem, então, o rumo de AB, né? Eu simulei aqui um ângulo, tá? É um exemplo. Então, rumo de AB, 70 graus, 15 minutos e 40 segundos. E aí vem uma quarta informação importante. Eu tenho que pôr a direção do meu rumo, tá? Ele tem um sobrenome. Então, a primeira letra aqui sempre vai ser norte ou sul, né? Que é onde ele nasce. E para onde ele está indo, né? Então, aqui no caso, nordeste, né? Por quê? Norte, sul, leste, oeste. Lembra que a gente falou disso a respeito até das linhas do metrô a semana passada? Falamos do norte, sul, leste, oeste. Então, qual que é a sua origem, né? A sua origem está sendo no norte ou no sul. E ele está indo para onde? Para o leste ou para o oeste? Na verdade, são os quadrantes, né? Esse primeiro quadrante, nordeste. Esse segundo quadrante, noroeste. Esse terceiro quadrante, sudoeste. E este quarto quadrante, sudeste. Tá? Só a gente lembrar também do mapa do Brasil, né? Muito parecido, né? Região nordeste, região sudeste. Sudoeste não tem, né? Mas imagina que tem uma região sudoeste. E noroeste também não tem a região noroeste, mas imagine que tenha, né? Só a gente lembrar aqui da região nordeste, região sudeste. Fica bem tranquilo aí para a gente conseguir imaginar essa questão do rumo. Então, professor, então eu posso levar, então, para ficar melhor, eu posso considerar que o rumo ele nunca vai ultrapassar um quadrante, né? Ele sempre vai ficar isolado num único quadrante, nunca pegando o outro que nem o azimuth, né? Isso, exatamente. Justamente por ele se limitar a 90 graus, cada quadrante tem 90 graus, né? 90, 90, 90, 90. Se eu somo todo mundo, 360. Então o rumo ele nunca vai ultrapassar um quadrante. Ótima observação aí. São esses 4 pontos, né, que a gente tem que prestar atenção. Onde ele nasce, norte ou sul. Como ele anda, no sentido horário ou anti-horário, que ele sempre vai estar num quadrante, como você falou, ou estar entre 0 e 90 graus. E que ele tem o sobrenome dele, né? Então, nordeste, no caso, aqui o rumo de AB, nordeste, ele está no quadrante nordeste. E o BA, ele está no quadrante sudoeste, né? E é importante, né? Vejam que acabou sendo o mesmo valor, né? Lembra que a gente falou lá um pouco de semelhança dos triângulos? Aqui tem a ver com isso também, né? Se eu
traço aqui um retângulo onde eu estou correndo com o cursor do mouse e eu corto na diagonal esse retângulo e transponho essas duas partes, né? Imagine que isso é uma cartolina, essa parte desse ângulo vai se sobrepor a essa daqui, né? Então é a questão de semelhança dos triângulos, então por isso que os rumos são iguais e a única coisa que difere eles é o quadrante que eles estão, né? O rumo de AB, nordeste, e o rumo de BA, sudoeste. Então essa é a teoria do rumo, né? Então vamos deixar um pouco mais exemplificado. No exercício da aula passada, né, aquele exercício aqui, esse mesmo exercício aqui que a gente fez, eu pergunto, quem que é o rumo de AB e o rumo de BA? Então vamos lá. Então quem que é o rumo de AB e quem que é o rumo de BA? O azimuth, lembra do azimuth lá de AB? 156 graus, 156,77 graus. E o azimuth de BA, 336,77 graus. Então a pergunta é, quem que é o rumo de AB e quem que é o rumo de BA? Bom, eu estaciono meu equipamento aqui, aí tem norte, sul, leste e oeste, eu não coloquei aqui, mas oeste. Primeira coisa que eu vejo, quem está mais perto, né? A reta está mais perto de quem? Do sul ou do norte? Do sul. Então está aqui, já achei o rumo de AB. Está menor que 90 graus, está andando no sentido anti-horário, está saindo do sul, beleza. Esse é o rumo de AB. Já já a gente acha ele numericamente. O rumo de BA, né? A mesma coisa. Estacionei meu equipamento aqui, norte, sul, leste e oeste. Quem que está mais perto da reta BA? O norte, né? Então ele está nascendo no norte, chegando aqui até a minha reta. Está andando então no sentido... também no sentido anti-horário, né? E está menor que 90 graus. Então eu também consigo, né, através de uma conta, chegar aqui no rumo de BA. O rumo de AB vai ser quem? O próprio desenho me dá, vai ser 180 graus, que é tudo, menos o azimuth. Né? Olha o azimuth aqui. Né? Então se eu tenho 180 graus menos o azimuth, chego no rumo. Então, o rumo de AB vai ser 23,23 graus sudeste, né? A sua direção, né? Qual que é o quadrante que ele está? Quadrante do sudeste. Também tenho que transformar em grau, minuto, segundo, né? Que eu não transformei. Então, 23,23 dá 23 graus, 13 minutos, 48 segundos sudeste. Esse é o rumo de AB. O rumo de BA... vai ser quem o rumo de BA? O rumo de BA ele vai ser o todo, né, que é 360 graus, menos o azimuth de BA. Então eu tenho tudo menos o azimuth aqui de BA, chego no rumo de BA. 360 menos o azimuth de BA, chego em 23,23 graus. Ué, mas é o mesmo? É o que a gente acabou de falar agora há pouco, semelhança de triângulos. Né? Se eu tenho aqui um retângulo e corto essa diagonal aqui, esse ângulo aqui, ele se sobrepõe a esse ângulo aqui. Agora, como eu sei quem é quem? Por causa do direcionamento. Qual o quadrante que ele está? O rumo de AB, sudeste, o rumo de BA, noroeste. Né? Ele começou no norte, está indo para o oeste. O rumo de AB começou no sul, está indo para o leste. Né? Sudeste, noroeste. Porém, numericamente o valor é o mesmo. E aí também transformando em grau, minuto, segundo, chegamos em 23 graus, 13 minutos e 48 segundos noroeste. Esse é o rumo de BA. Perguntas? Professor. Sim.
Me corrija um pouco se eu estiver errado. Vamos lá. Mas do A a B, você fez 180 menos 156? 180 menos 156,77. Tá, então nesse caso o rumo de A para B seria 23, 23, que nem você colocou ali. Só que tem um pequeno detalhe. O 23, 23 está no primeiro quadrante, é setor nordeste. Não, veja só, vamos lá. Ele tá aqui, acompanha o cursor do mouse aqui e aqui, onde cruza o eixo XY, que agora a gente não chama mais ele de XY, é Sim. bem onde está o ponto A. Isso. Então o primeiro quadrante seria essa região aqui. Isso. Ele está no segundo. Na verdade, o nome dele é quarto quadrante, mas enfim, ele está aqui, nesse quadrante aqui, que é sul com leste, sudeste. Certo. Então aí... Mas aí que tá, o rumo entre o este e o sul não tá o 23, tá o 156. Não. Nesse caso não seria 180 menos 23 para daí então o resultado ser 156? Não, olha só. Aí é a teoria do rumo. Lembra que ele nasce no sul ou no norte? Então ele nascendo aqui no sul, ele dá os 23,23. O 156,77 é o azimuth. Eu estacionei o equipamento aqui onde está passando o cursor do mouse. E aqui. Tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A gente conta o quadrante no sentido anti-horário, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o rumo ele nasce no sul ou no norte. Quem está mais perto? Como ele está mais perto do sul, está nascendo aqui, né? Bateu aqui, que ângulo que é esse, né? O rumo de AB, 23,23, sudeste. Ajudou? Melhorou? Não. Não, vamos tentar Porque é o seguinte, você fez no sul, tá bom, o sul é 180, o rumo sul, ele é 180, legal. Aí se eu faço no sentido anti-horário, até descobrir para onde o meu equipamento está apontando, eu tenho uma subtração de 23 graus e 23. Nesse caso, meu rumo... Você não subtraiu 23, 23. Deixa eu tentar melhorar aqui, peraí. Por isso que eu já deixei o Paint aqui até no jeito. Vamos lá. Eu tenho o azimuth. Ó, que eu tô ficando até craque agora nesse negócio aqui de Paint, velho. Agora tá acabando o curso? Poxa. Agora tá acabando, ficou bonitinho o jeito aqui que eu fiz, né? Ó. Olha. Esse é o azimuth de AB, né? Que é lá o 156,77 graus. Muito bem. Eu quero saber quem que é o rumo de AB, né? Então, aqui tem o A, né? Só para ficar bonitinho. E aqui tem o B. Muito bem. Eu quero saber quem é o rumo de AB, né? O azimuth está aí, a gente já tinha visto ele anteriormente, legal. Bom, para eu saber quem é o rumo,
Eu tenho que saber que ele começa no norte ou no sul, quem estiver mais perto. E tem que estar confinado em 90 graus. Bom, então eu estou estacionando de novo o meu equipamento aqui. É que isso que está faltando naquele desenho. Estacionei o equipamento. Aí veja que o rumo ele está perto do norte ou do sul. Quem está mais perto aí? O sul. Então, vamos pôr aqui. O desenho já me deu quem é o rumo, né? Vamos fazer aqui até de outra cor. Muito bem. Esse aí é o rumo de AB. E aí, em qual quadrante ele está? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. E que quadrante é esse? Ele começa do sul Sudoeste. E vai para o oeste. Não, sudeste. Sudeste, perdão. Então, como que eu chego nesse valor aqui, né? Eu pego o 180, né? Que seria tudo isso. 180 menos o azimuth, que é o que está em vermelho, resulta no azul, que é o rumo de AB. E aí, qual é o quadrante dele? Começou no sul, foi para o leste, sudeste. Entendi. Entendeu ou não? Eu entendi, mas é um pouco... Desculpa falar, assim, é um pouco... É como enfiar a peça redonda no buraco quadrado, meu. Então, ela entra dependendo do tamanho. Nesse caso aí, é que para mim eu entendo o seguinte: no ponto A, você vai colocar o seu equipamento e vai apontar ele, vai direcionar para onde você quer medir diretamente para o ponto B. Ou seja, aquilo dali é onde você vai estar mirando, né? Não. Não, eu sempre aponto para o norte. Tá. Lembra que a gente sempre está vendo aí o norte, sempre a gente faz a leitura como sendo 0 graus, né? Tá vendo que é sempre... como referência, no caso. É sempre a referência, então é sempre 0 no norte. Eu não estou apontando do A para o B. Eu estou considerando que o norte sempre está para cima e ele é sempre a minha origem. Certo. E aí eu já sabia que o azimuth era esse em vermelho, que deu 156,77 graus. Tanto que se eu continuasse tudo aqui, chegaria em 360. E sabendo que aqui tem o meu equipamento, aqui é norte, sul, leste e oeste. E sabendo que aqui o que eu fiz em verde é 180 graus, quem que é esse rumo, que a gente viu que é esse azul aqui? Ele acaba sendo 180 graus, ele está nascendo aqui, né? 0, 90, aqui 180. Menos o azimuth. Aí eu chego no ângulo que eu tenho em azul, que é o rumo de AB. Não entendi. A grosso modo, por assim dizer, seria o grau que estaria faltando para completar os 180 graus, né, que você pegaria. Nesse caso, é mais ou menos isso, né? Vamos para fixar melhor e para todos, né, fixarem, tenho certeza que todos estão pensativos. Vamos ver aqui do outro lado aqui. Mesma coisa. Professor. Oi. Vou perguntar, tem como numerar o quadrante aí? Eu estou meio perdido aí no quadrante, a contagem do quadrante aí. Assim, vamos lá, vou numerar, mas a contagem do quadrante, ela não... Mas sempre no sentido horário ou anti-horário? No horário, ela não vai mudar muito a nossa conceituação, mas enfim, é 1, 2, 3 e 4. É que eu acho que colocar aqui fica pondo...
anti-horário. Depois vocês vão tá. perguntar o que é esse 1, 2, 3 e 4. A gente nem tá usando ele, né? Mas tudo bem, tá aí. 1, 2, 3 e 4. Que depois se torna indiferente, né, professor? Que ele vai tanto horário como anti-horário. Eu não entendi. Essa numeração se torna meio obsoleta, porque esse ângulo ele vai tanto como horário como anti-horário. Então, Mas assim, a gente não dá a numeração por ele ir horário ou anti-horário. Na matemática, é assim, né? O primeiro quadrante é sempre esse aqui, o segundo esse, o terceiro esse, o quarto esse. Mas, para efeitos práticos do que a gente está fazendo aqui, não importa o nome, né, do quadrante, né? Então, assim, só para título de curiosidade é isso aí, tá? Então, mas a gente nem tá... independe o número do quadrante aí do que a gente está trabalhando. Bom, nesse segundo aqui, né, que seria o rumo de BA, né? Tínhamos o azimuth, né, que... Deixa eu tentar fazer ele aqui de um jeito bonitinho aí. Não vai sair assim, deixa eu ver, peraí. Vamos ver. Esse aqui era o rumo não, o azimuth de BA. Deixa eu ver só a gravação aqui, que eu sempre tenho receio dela dar uma parada. Ela tá indo. Deixa eu só terminar essa explicação e aí eu paro a gravação e a gente continua. Bom, isso aqui é o azimuth de BA, né? Que era 300 e... Quanto? Me ajudem aí. 336,57. Tá, obrigado. Então, azimuth de BA 336,77, né? Isso. Tá, graus. Beleza. Que é esse que está aí em verde. Bom, quem que é o rumo, né? O rumo de... O rumo de BA. O rumo de BA... O rumo sempre vai ser entre 0 e 90 graus e sempre mais perto do norte ou do sul. Quem estiver mais perto dele. Quem está mais perto dele aí é o norte, né? O equipamento eu estacionei aqui. O eixo XX do meu equipamento é sempre a origem, então ele sempre vai estar em cima do ponto. Então, chego aqui no rumo que está em vermelho, de BA. Então, pelo próprio desenho, eu sei que o rumo de BA ele vai ser 360 graus, que é o todo, menos o azimuth, que é o que está em verde. Então, 360 graus menos o azimuth, chego também em 23,23. Porém, qual que é esse quadrante, né? Não como o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, mas através do norte, sul, leste, oeste. Aí, sem aquilo que eu falo, vamos lembrando do mapa do Brasil, né? Tem o norte e oeste, não tem a região noroeste, né? Mas aqui seria o quadrante noroeste, né? Mais importante do que a gente lembrar de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante é lembrar que norte com leste, nordeste, norte com oeste, noroeste, sul com oeste, sudoeste e sul com leste, sudeste. Que efetivamente é isso que a gente precisa saber para dar o nome do rumo. Então aqui vai ser rumo de BA, vai ser 23,23 graus. E aí eu tenho que pôr o sobrenome dele, que é o quadrante, que é noroeste. Deixa eu só finalizar a gravação, para a gente não perder ela, e aí a gente continua conversando.